Eu vou te dizer uma coisa que talvez ninguém nunca tenha te dito, mas a sua raiva, a sua ira, ela é sagrada. Nós somos ensinadas, principalmente nós mulheres, nessa sociedade patriarcal, a sermos passivas sempre, a aceitarmos, a estarmos sempre sorrindo, sempre cuidando da beleza, sempre cuidando dos outros, sempre nutrindo os outros, sempre domesticadas para ouvir aquilo que a sociedade espera do nosso corpo, das nossas atitudes, da nossa aparência. E a gente acha que a energia feminina, ela é submissão. Se você não nunca acreditou nisso, se você nunca passou por isso, talvez você seja uma das poucas sortudas que teve contato com a verdadeira energia feminina cedo na vida. Mas a maioria de nós foi adestrada. Quando a raiva vem, quando a ira vem, quando a gente para de reprimir esses sentimentos chamados de negativos, que também tem muito reforço no mundo espiritual, de que tudo é paz, de que tudo é luz, de que tudo são apenas sentimentos bons e bonitos e elevados, e que os sentimentos ruins, eles têm que permanecer longe de nós, né? E essa espiritualidade, ela é uma espiritualidade rasa, ela é uma espiritualidade que nega a própria sombra, que nega a própria lei da dualidade do universo, em que todos somos luz e sombra. E existem sentimentos de luz e existem sentimentos de sombra, e que nós somos tudo, nós temos tudo dentro de nós. Então, quando a gente fica só na luz, a gente se torna novamente submissos a um sistema que nos quer calados, caladas, amordaçadas, submissas, sorridentes, aceitando abusos de todos os tipos. Quando você começa a entrar em contato com as verdadeiras energias femininas, que são energias de destruição e criação, e que são energias de muita força e de muito poder, como é o caso de Hecate, Kali, Lilith, Pombagira e muitos outros arquétipos, muitas outras divindades que trazem a verdadeira energia feminina, que é aquela que tem força para criar e destruir, e que compreende quando é necessário criar e que compreende quando é necessário destruir. Quando eu comecei a ter contato com a minha raiva, eu achei que eu estava perdendo o que eu tinha ganhado de iluminação ao longo do meu processo espiritual. Mas com o tempo eu fui compreendendo que a raiva, a ira, ela é sagrada e que ela tira você de lugares que te adoecem, de relações que te adoecem. A raiva, a ira, ela corta laços que te mantém pequena, que te mantém longe da tua essência, que te mantém longe do seu brilho, do seu potencial. Então, quando eu entrei em contato com essa raiva, com essa ira, foi um sentimento novo pra mim. Foi uma sensação nova pra mim, porque eu não estava acostumada com esse meu lado. E eu vi a força que esse lado tem. Foi justamente essa raiva sagrada que me fez destruir mundos que me limitavam, destruir crenças que me mantinham pequena, submissa, calada, que me mantinham correspondendo à expectativa alheia, sabe? E esquecendo quem eu sou em essência, e esquecendo do meu poder. A raiva ela é sagrada, a ira ela é sagrada. A gente precisa parar de querer calar esse sentimento. Toda vez que uma mulher cala a sua raiva, toda vez que uma mulher cala a sua ira, ela se submete ao patriarcado. Ela reforça o patriarcado, em que o homem tem direito a expressar todos os sentimentos, todas as emoções e tem direito de fazer o que bem entende e a mulher não. Então, muitas vezes o que vai te tirar de um lugar que te mantém pequena é a raiva, é a ira. E é nesse momento que é importante que você entenda que esses sentimentos são sagrados,
que esses sentimentos são o chamado da deusa dentro de você, que esses sentimentos são o despertar do teu poder, são a compreensão de que a tua sombra te serve, não te domina. Quando você vive reprimindo a raiva, quando você vive sorrindo para agradar os outros, dizendo sim para agradar os outros e não para você mesma se fere. Você mesma é dominada pela tua própria sombra, porque você fica amargurada, você queria ter dito não e você não conseguiu dizer não. Você queria ter saído daquele lugar e você não conseguiu sair. Você queria ter saído daquela relação há muito tempo, mas você não conseguiu sair, você não se permitiu sair. Você queria ter se expressado, você queria ter feito outras coisas da sua vida e você não se permitiu. Porque você ter se permitido naquele momento significaria que você teria que colocar essa raiva pra fora, essa ira pra fora e teria que falar não, teria que falar chega, teria que finalizar alguns ciclos, teria que destruir alguns mundos para poder criar um mundo novo, alinhado com a sua essência. E muitas vezes você não fez isso. Você não teve essa coragem. E a sua sombra se torna a sua própria amargura, se torna a inveja que você tem de quem você vê que conseguiu fazer isso. A inveja que vem quando você vê alguém vivendo a vida que você sabe que você tem potencial para viver e você não tá vivendo. A raiva que vem quando você olha para alguém que tá num relacionamento melhor do que o seu. Alguém que tá prosperando mais do que você, porque você não teve essa coragem. Você não teve essa coragem de destruir os mundos que já não eram compatíveis com o seu tamanho. Você resolveu se apequenar. Você teve medo da sua própria grandeza. Quando eu entrei em contato com essa raiva e quando eu vi tudo que essa raiva gerou de terreno fértil na minha vida para plantar os meus próprios sonhos, eu compreendi o tamanho do meu poder. Quando eu acessei essa força feminina que não pede desculpa, que não pede licença, que não tem medo de ser quem é, eu compreendi o tamanho da potência criativa que eu sou. E é isso que eu gostaria que as mulheres pudessem experienciar: a liberdade. A liberdade para serem quem elas são. A liberdade para construírem o que elas querem construir. A liberdade para compreender que você não precisa se diminuir para permanecer em lugares que te mantêm pequena, que te mantêm submissa, que te mantêm sofrendo, que te mantém cega, amordaçada, sem poder ter instintos, sem poder ter desejo, sem poder ter a expressão daquilo que você sente, daquilo que você é. É muito triste isso. Nesse processo de libertação da minha essência, de retorno à minha essência, ao meu poder, eu tive muitos sonhos. Eu também sou intérprete de sonhos pela psicanálise junguiana. Foi a primeira vertente mais espiritual que eu comecei a estudar. Foi em 2021. Foi uma das primeiras, na verdade, eu comecei com as leis herméticas. Mas eu comecei a sonhar nesse processo de libertação que eu via animais de circo sendo domesticados e se apresentando e performando. E a sensação que eu tinha no sonho era de pura indignação. Eu sentia que o espírito daquele animal estava sendo quebrado, eu sentia que aquilo era errado, que aquilo tinha que acabar. Eu tinha muita raiva das pessoas que domesticavam essas feras mesmo, que são seres de tanta potência em essência, mas que estavam sendo tão quebrados para performar. E eu sonhava seguido com isso. E eu sou uma pessoa que realmente a causa animal, ela é uma causa muito importante para mim desde sempre. E hoje eu entendo que eu via em mim a causa animal. Eu via em mim a potência da essência e o quanto eu fui treinada para performar, tanto no sistema familiar quanto no sistema da mídia, no sistema num geral, né? Na Matrix, a gente é treinada para performar. A gente é treinada para matar a nossa essência. A gente é treinada para machucar o nosso espírito, para pertencer a lugares que a gente não deveria pertencer. E isso vai nos apagando, e isso vai nos tirando o brilho, e isso vai nos tirando o poder de criação, de potência. E eu percebi que eu me via naqueles animais que estavam sendo totalmente quebrados para performar. E era a minha alma indignada com isso. E eu até hoje tenho essa indignação com todo e qualquer animal que é domesticado para performar, e enfim, todo maltrato animal é algo que me toca muito profundamente, porque eu tenho essa essência livre.
essa essência que é conectada com tudo que é, né? Então, todo esse processo de se permitir sentir a raiva, muitas vezes é o que vai te tirar de um lugar que só te diminui, que só te faz mal. Você se permitir sair dessa espiritualidade superficial que diz que você tem que compreender o outro, que você tem que sempre perdoar, que você tem que sempre ser compreensiva e amorosa e passiva. Isso não é espiritualidade. Isso é uma forma bonita, enfeitada, de te manter na coleira, de manter a tua alma domesticada. Você não veio para ficar domesticada, você veio para criar. A única passagem para esse mundo que a gente vive é através de uma mulher. Você já parou para pensar no quanto isso é uma força? Você já parou para pensar no quanto isso representa poder? Só se entra nessa dimensão através de uma mulher. A sociedade deveria respeitar as mulheres, honrar as mulheres, tratá-las como deusas que são, e não reprimi-las, e não maltratá-las, e não quebrar o espírito delas. Esse sistema patriarcal, ele fere a nossa existência, ele fere a existência da mulher, ele fere a própria Gaia, nossa mãe terra, né? Que também é uma energia feminina, que nos acolhe e que também muito sofre por todo o sistema que foi criado aqui dentro. Então, se você é mulher e você está ouvindo isso, eu espero que você encontre dentro de você essa raiva sagrada para que você possa se libertar dessas correntes que te aprisionam, dessas correntes que sugam a tua energia, a tua potência criativa, a tua liberdade de expressão sexual, de expressão de fala, de expressão de ideias, de expressão de essência, que você possa se libertar dessas correntes, que você possa se libertar desses sistemas tão pegajosos que te aprisionam. E se você é homem e você escutou até aqui, que você passe a reverenciar mais as mulheres que te cercam, que você passe a permitir mais a energia feminina livre, selvagem, que precisa muitas vezes ser mais cruel, que precisa muitas vezes impor limite, que precisa muitas vezes se expressar de uma forma que vocês não estão acostumados, porque vocês não foram ensinados a isso. E que se você é homem e você está ouvindo esse podcast, eu espero que você compreenda e internalize que a mulher não foi feita para o seu prazer, que a mulher não foi feita para te servir, né? A mulher foi feita para ser o que ela é, a potência que ela é. E quando duas pessoas potentes na sua alma, na sua essência, curados, se juntam, é possível um relacionamento saudável, é possível uma expressão saudável, mas que se você é homem e você ainda também não está curado e a sua visão sobre a mulher e sobre os relacionamentos ainda é uma visão muito machista, muito patriarcal, saiba que você tem trabalho a fazer. Bom, por fim, uma coisa que eu gostaria de dizer também é que a raiva não expressa, ela não vai embora. Ela somatiza, ela adoece. Muitas das doenças que as mulheres representam hoje no seu corpo, que elas apresentam hoje no seu corpo, são resultado de emoções reprimidas, de raiva reprimida, de limites ultrapassados, de falta de força vital, de falta de energia vital dentro do próprio corpo, porque está vivendo num sistema que não é cíclico, num sistema patriarcal, num sistema capitalista, num sistema que faz com que você se encaixe a uma produtividade doente, que não foi feito para os ciclos da mulher, que não foi feito pensado nos hormônios mesmo da mulher. Nós temos 4 cérebros diferentes ao longo do mês, por questões hormonais, isso é ciência. É como se fossem 4 cérebros diferentes pelas questões hormonais que a gente tem. Então, quando a gente força o nosso corpo, a nossa mente
a seguir um sistema feito para o homem, que é muito mais linear em termos hormonais, a gente adoece. Eu acho que também se criou uma questão do feminismo, que é compreensível, porque acredito que vem desse lugar de raiva, que é a gente se equiparar aos homens e fazer o mesmo, né? Aquela questão de girl boss. Eu já caí nisso antes, e foi quando eu tive um burnout na minha vida, porque eu queria ser tão produtiva quanto um homem e fazer as coisas que um homem fazia para provar que eu também conseguia fazer aquilo. E foi quando eu tive um burnout, porque eu não respeitei os meus ciclos, eu não respeitei o meu corpo, eu não respeitei o meu ritmo. Eu acho que a gente foi pro total oposto de querer competir com os homens como se a gente tivesse a mesma estrutura biológica. A gente não tem. A gente precisa aprender a respeitar os nossos ritmos de criação, os nossos ritmos de descanso, os nossos ritmos de ideias, o nosso ritmo de intuição, né? Nós temos muitas fases e a gente cala muito da nossa intuição, né? Muitas mulheres calaram a própria intuição, muitas mulheres calaram os próprios ciclos porque acharam que tinham que fazer isso, né? E o meu chamado aqui é para a gente retornar para a deusa, para a gente honrar essa força que habita em nós. Nós somos os próprios arquétipos, nós somos o próprio universo, nós somos os universos. Então a gente precisa despertar dentro de nós esses arquétipos para que a gente possa levar uma vida mais alinhada, levar uma vida mais fluida, construir coisas mais alinhadas, servir com mais presença, servir com mais propósito, ter mais propósito nas coisas. O que que é o seu propósito? Se você está calando isso, você está adoecendo. Se você está calando o teu propósito, você está adoecendo. Você está matando pouco a pouco a tua alma, a tua essência, essa oportunidade que você teve de estar aqui no planeta Terra, nesse momento, para trazer aquilo que você veio trazer, para viver aquilo que você veio viver. Não se distraia, não se perca de você. E se isso acontecer, procura o seu caminho de volta. Pela sua saúde, pelos seus sonhos, pelo seu propósito, por aquilo que você veio servir, por aqueles que virão depois de você. Se reconecte.